Falecido em 2021 por complicações da Covid-19, aos 84 anos de idade, o cantor Agnaldo Timóteo foi um dos maiores nomes da música romântica popular brasileira. O fato é que pessoas ligadas ao cantor vão transformar a casa do artista em uma pousada no Rio de Janeiro. E o detalhe é que uma das arquitetas desse projeto é de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado de Pernambuco. Eu vou conversar com ela, é a Sodiege Siqueira. Sodiege, como foi que você teve conhecimento que as pessoas ligadas ao cantor iam transformar a casa dele em uma pousada? Na realidade, Jota, eu vi através de uma reportagem do Dr. Sidney Lobo Pedroso, né, que é o advogado do Agnaldo, e nessa reportagem me bateu um certo interesse e através dessa reportagem entrei em contato com ele através do Instagram, mandei uma mensagem para ele falando que poderia auxiliar, ajudar, dar algumas ideias, e uns 12 dias depois ele me retornou para que a gente pudesse trocar informações. E a partir disso aí a gente já começou a criar uma amizade, uma ligação, e aí eu tive a oportunidade, a gente se conheceu o ano passado, tive a oportunidade esse ano a gente chegar para dar o pontapé inicial com a reunião com as pessoas envolvidas nesse projeto. E por que o interesse de você trabalhar nesse projeto? O interesse partiu primeiramente assim, que minha mãe, né, professora Sinina, muitas pessoas aqui conhecem, que ela daqui de Santa Cruz e de Poço Fundo, ela era extremamente fã de Agnaldo, né? Acabou que eu também sou fã, porque a minha vida toda, assim, minha infância toda eu ouvia as músicas, tudo, né? Finais de semana principalmente, arrumando as coisas, minha mãe ouvindo. E aí seria uma coisa mais assim emocional mesmo, assim, por lembrar também da minha mãe e também da pessoa do Agnaldo, né? A gente teve a oportunidade de ir para alguns shows dele. E aí pela história, então, juntou a questão de querer transformar a casa e também com a minha profissão, né, de arquiteta, para que a gente pudesse partilhar um pouco e colaborar um pouco com esse grande projeto, né? A sua mãe já é falecida? Isso, minha mãe faleceu em 2009. Ela chegou a conhecer o Agnaldo Timóteo? Sim, ela chegou a conhecer, sim. Inclusive eu fui com ela, com os meus irmãos, na época aqui no Clube do Ipiranga, né, que antes existia bastante festa lá. E aí teve um show de Agnaldo, ela foi, eu também acompanhei, meus irmãos, enfim, foi uma festa, né? Você também conheceu o Agnaldo Timóteo? Teve nesse tempo aqui no Ipiranga, né? Eu era um pouco pequena e também eu tive alguns shows em Recife já agora, né? Tipo 2017, 18, se não me engano, uns anos recentemente, né? Lá no Mahatma, Café Mahatma, e no Teatro do Rio Mar também, teve um show dele. Às vezes também ele ia para o Clube da Paz, né? Que é um pessoal mais idoso e tal. Ele também sempre tá por lá fazendo aqueles shows populares dele. Através da sua mãe, você se tornou uma fã do Agnaldo Timóteo, chegou a acompanhar shows dele e a conhecer o cantor. Mas, naquele momento, não imaginava que, posteriormente, no futuro, ia ser arquiteto de um projeto da Casa do Cantor. Exatamente. Assim, nunca me passou por minha cabeça, assim. Era uma coisa, tipo, o cantor lá, né, o ídolo, e você aqui. Ao todo, são quantos arquitetos e quantos ambientes no prédio? Em média, a gente fechou o grupo, em média, com 10 arquitetos, né? Em média, 5 arquitetos daqui, 5 arquitetos do Rio, que inclusive, né, eu quero também agradecer às meninas, né, nossos colegas. Eu estou com Juliana Moura, Kaline Aragão, Larissa Carvalho, tem mais pessoal também do escritório delas. E no Rio também, ao todo, são 5 aqui, 5 lá, em média, são em média 20 ambientes, né? Vai ser contando com 10 suítes, aí tem a parte de museu, recepção, banheiros, a parte de piscina, jardim. Vai estar bastante variado. Na sala de multimídia também vai ter, contando um pouco da história dele e tal. Vai ser bem bacana. Além da pousada, vai ter o Museu do Agnaldo Timóteo. Isso, o museu a gente está com a intenção de colocar, né, na própria pousada, né, na parte da frente, para que as pessoas venham, quem tem curiosidade, conhecer um pouco a vida dele, então vai estar lá exposto, falando um pouquinho disso. O material do Agnaldo Timóteo está preservado na casa? Isso, tá. Eu tive lá agora comecinho de fevereiro, né? A gente marcou a nossa primeira reunião
E lá tem mais ou menos uns 3 quartos com bastante premiações. Tem aquele Pra Quem Tira o Chapéu, né, de Raul Gil, 100 mil LPs na época vendidos, o time que ele torcia, a escola de samba. Então, assim, tem bastante coisa, assim, também quando ele era vereador, deputado também, tem bastante coisa lá, assim, tem uns 3 quartos cheio de coisas, assim, dele. Então, eu acredito que esse projeto de transformar a casa do cantor, do artista Agnaldo Timóteo, em uma pousada, é para preservar a história musical, a história política do Agnaldo Timóteo e também aproximar o público, os fãs, para irem à casa dele e conhecer de perto a história dele. Isso, vai ser um projeto memorável, né, em memória dele. Exatamente essa seria a proposta, né, porque a casa hoje está desativada, né, a filha dele e a Zaya, que moravam com o Agnaldo, que é a secretária, hoje estão morando no Dr. Sidney. Então, realmente dar um novo uso à casa para que ela tenha vida e para que as pessoas realmente tenham essa oportunidade de conhecer um pouquinho de quem foi Agnaldo Timóteo. A casa fica onde, no Rio de Janeiro? A casa de Agnaldo fica localizada na Barra da Tijuca, né, um local muito bom, né, muito bom mesmo, assim, praticamente beira-mar, né, e na zona oeste do Rio. E tem previsão para o término da obra da pousada? Nós mandamos o projeto semana passada para Dr. Sidney e Renato dar uma analisada para dar o pontapé inicial. Então, tudo indica que vai começar agora em abril. E que esse ano, eu acredito que daria para terminar sim. Porém, a gente mandou o projeto arquitetônico, né, a parte de reforma, e aí depois vem a segunda etapa, que seria a parte de interiores, né? A parte de colocar camas, ar-condicionado, toda essa parte de interiores que já seria uma segunda etapa, na realidade. Posteriormente, quando a casa for inaugurada, vai ter uma página na rede social para as pessoas entrarem em contato. Isso. A gente está aqui também com a pessoa nos auxiliando, que é o Lucas Galindo, da Cultive. Ele está me auxiliando pessoalmente e também vai nos ajudar no projeto como um todo. E também Dr. Sidney tem uma pessoa lá chamada Aran, lá em São Paulo, que junto com o Lucas vão fazer um trabalho logo de agora, né? Para que quando estiver próximo de inaugurar as pessoas conheçam e depois ter um trabalho realmente voltado para que as pessoas possam se hospedar lá na pousada. Em fevereiro, você foi até o Rio de Janeiro, ficou hospedada na casa do cantor Agnaldo Timóteo, onde ele morava, né? Passou os últimos dias de vida. E qual o sentimento de andar pelos cômodos, olhar todo aquele acervo do artista? Bom, assim, é bem emocionante, né? Porque eu conheci o Dr. Sidney em outubro, né? Mais ou menos, tal. E aí foi muito rápido. Ele queria já que eu fosse lá em novembro. E, a ficha não tinha caído ainda, né? Aí eu digo, vamos esperar, vamos alicerçar, vamos organizar para não ir só por ir, né? Então, quando eu fui, realmente, já foi com o intuito de bater o martelo, junto com o Renato, junto com o Fábio Nóbrega, também, que está nos apoiando, com a Isa Valadão e o Dr. Sidney. Então, assim, é um momento de, bastante expectativa. Praticamente, eu não dormi do dia para o outro, porque aí meu voo também era logo cedo. Foi um pouco puxado, mas assim, foi tranquilo, a viagem foi tranquila, mas assim, bastante emocionante, cheguei, sabe? E inclusive o taxista que eu peguei do aeroporto para casa, aí quando ele me deixou, a gente vinha conversando, ele, aqui fulano mora, nesse bairro fulano, os artistas, né? E eu calada, né? E falei, você tá me deixando aqui, você sabe de quem é essa casa? Ele disse, não, foi de Agnaldo Timóteo. Aí ele deu um pulo do carro, aí quis entrar na casa, me deixou para pegar as malas e foi falar já com o rapaz que estava lá. E brincar com o cachorro de Agnaldo, e aí entrou, tinha os carros lá, o cara ficou mais empolgado do que eu, digo, pronto, quem era para ficar empolgada? Seria eu, e o taxista ficou bem, aí ficou lá, conversou um pouquinho lá com o rapaz, e assim, aí foi a receptividade foi bem tranquila, né? Um rapaz que me atendeu, Kaique Silva. E observando todo o acervo, como é que você define o perfil do Agnaldo Timóteo? Bom, assim, pelas entrevistas a gente via que era uma pessoa bastante, assim, né, temperamento forte, tudo. Mas aí na casa eu também tive acesso a falar com a filha dele por telefone, com a Zaya. Ele também era uma pessoa muito caridosa, assim. Então acho que o que ele está recebendo das mãos da gente também é um pouco do que ele fez. Pelas pessoas que trabalhavam com ele sempre falava que queria que as pessoas vivessem
da melhor maneira possível, né? Não passasse necessidade, porque também ele veio de uma família bem simples. E o que eu pude também observar, que ele era uma pessoa também extremamente religiosa. Você chega, tem logo um ambão assim na parte que sobe para os quartos, com a Bíblia Sagrada. No quarto dele, que é um quarto enorme, tem a parte sapateira, acima tem os santinhos, tem terço, tem crucifixo. Então, assim, você vê que ele é uma pessoa que, mesmo com esse temperamento, mesmo com essa postura, assim, termina sendo uma pessoa sensível também, sabe? Pelo que Isaia falou, tipo, às vezes muitos fãs que vinham da Bahia, aqui de Pernambuco, chegavam na frente querendo falar com ele, a Isaia subia para o quarto, chamava, e ele dizia, então eu vou me arrumar, pede para a pessoa entrar que eu vou lá atender. Então, assim, ele tinha essa ligação e esse cuidado também com o fã. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pela história. Muito obrigada, eu que agradeço também pela oportunidade. E vocês vão acompanhando aí, para ir acompanhando o projeto. E também, desde já convido vocês também, né? Então será um prazer, né, receber vocês aqui, todos os santacruzenses que tiverem a oportunidade de ir ao Rio conhecer, os pernambucanos, enfim, o Brasil inteiro, né? A pousada vai estar aberta para todos que quiserem ir lá conhecer um pouquinho da história. Quero aqui agradecer a você mais uma vez pela oportunidade. Então tá aí a história da fã, a arquiteta Sodiege Siqueira de Santa Cruz do Capibaribe, fã do artista Agnaldo Timóteo, que agora está no projeto para transformar a casa do artista em uma pousada. Com imagens de Eduardo Brito, J. Lima, o comunicador da verdade.